eu tenho notado que as pessoas buscam falar, não sei se difícil ou diferente da média, né? Só que o diferente da média, como todos usam o mesmo diferente, fica muito igual e dá aquela impressão de efeito manada mesmo, né? De todo mundo, de um grupo, de um determinado grupo, falar a mesma coisa para caracterizar que é inserido naquele grupo, né? Então é uma coisa muito divertida, porque antigamente, a minha vida toda, eu pedia orçamento às pessoas e eu enviei propostas, nunca enviei orçamento, enviei propostas de honorários, que não são orçamentos, né? Não é a mesma coisa que instalar um piso, um metro quadrado, qual é o orçamento da instalação do piso. A proposta de um projeto é um pouco mais complexa do ponto de vista da estrutura intelectual, né? Então ela é uma proposta, não é um orçamento. Mas hoje em dia as pessoas preferem usar a palavra precificação, né? Não sei por que o orçamento virou precificação, que é fazer um preço, não sei, realmente eu não consigo entender a razão de usar precificação, mas o que eu acho engraçado também, não se fala mais encanamento em obra, né? Fala-se encanação, né? Encanação, para mim, você está encanado com isso, mas encanação. Porém, uma coisa que me incomoda muito, eu até falei para as minhas colaboradoras, né? As pessoas, em vez de falar significado, falam significação. O que é significação? Né? Para que falar significação? Mas pior do que isso é que a palavra significativo, eu reparei pela primeira vez o significativo, quando a gente assiste algum filme que eu gosto de ver, de ciência ou de history, tem bons filmes, né? Quando ele é dublado em português, as pessoas não falam mais significativo, falam significante, né? Significante passou a ser uma palavra assim, cult, né? Então, se você quer mostrar uma certa erudição, fala significante, mas continua sendo significativo de qualquer modo, né? E aí, muitas vezes eu recebo folhetos de curso e tal, né? Aí as pessoas falam bem difícil mesmo, até que certos parágrafos eu não consigo interpretar o que de fato está sendo apresentado, né? Mas a contextualização em vez de contexto, né? Aí tudo isso costuma acontecer e eu sugiro a vocês prestarem atenção de falar simples, porque essa complicação não mostra conhecimento, pelo contrário, mostra-se até um desvio do assunto, né? Para fazer de conta que a pessoa é muito culta, muito bem preparada e, na verdade, isso é tudo uma baboseira que não tem sentido, né? O que eu mais me choquei foi com a palavra interiorismo, em vez de usar para interiores. Então, a ação do interiorismo, essa foi talvez a mais avançada que eu vi até agora. Ou, em vez de especificar a luminária, prescrever a luminária, né? É como se você pegasse a luminária, colocasse aqui e tomasse a luminária, né? Em doses de 3 vezes por dia, né? Mas, enfim, eu quando escrevi a expressão afinamento do olhar, buscando uma atitude ou um exercício que as pessoas devem fazer ao sair de casa, ou apreciar o ambiente, ou o ambiente construído, ou o ambiente público, o espaço público, ou mesmo a natureza, fixar-se naquilo que lhe interessa, que é agradável, para qualificar o olhar. Então eu chamo isso um processo de afinamento do olhar. E eu fui procurar qual era a melhor palavra para dizer isso, né? Eu não vou escrever afinamento do olhar assim da minha cabeça e de repente não é bem isso. Então afinamento é a mesma coisa que como se diz, afinação num piano, por exemplo, né? É o conjunto de sons de frequências que se harmonizam entre si numa sucessão agradável para os ouvidos, né? Em termos de afinação. Mas afinamento é a mesma coisa que afinação. O que vem de encontro àquilo que eu imagino para essa qualificação estética do olhar, né? Na verdade, o afinamento significa, pelo dicionário Aurélio, apuro ou refinamento mesmo, né? Aprimoramento, né? Sofisticação estética, né? Então eu escolhi o afinamento porque achei que era uma palavra adequada. Mas isso não é falar difícil, eu tenho pavor de falar difícil, pelo contrário, a gente tem que abranger o mais possível as pessoas e falar simples, direto, conciso, claro, é a melhor maneira de fazer as pessoas entenderem o que a gente quer dizer, né? Muito bem, então no próximo slide eu digo aqui, falo um pouquinho sobre algumas coisas que a gente tem ouvido muito nessas últimas lives, né? Estava com o Daniel quando a gente ouviu essa expressão, né?
Antigamente tudo era eletricidade, mas hoje o LED é eletrônico, então não é mais eletricidade, porque o LED é eletrônico. Então a gente ficou brincando e falou, ué, o que será que alimenta os luminários com LED, né? Seria talvez a eletronicidade, né? Em vez da eletricidade. E vejam, isso está no ar, está em público. As pessoas aplaudem, acham maravilhosas essas coisas. E por baixo disso tudo, eu não acho que as pessoas não possam falar, não acho que as pessoas não possam errar. Eu certamente já errei bastante, mas acontece que isso está se tornando, o nível de enganos, né? Está se tornando uma coisa aflitiva quase, né? Outro dia um rapaz foi corrigir o outro que estava dando aula e falou, não é croica que se fala, é dicroica, porque no caso da dicroica são duas partículas. E eu digo, ai, duas partículas do quê? Né? Então às vezes a pessoa vai corrigir e acabar falando uma coisa que não tem sentido, né? Enfim, mas uma muito grave que tem a ver com o fato que aconteceu no meu escritório, e é por isso que eu vou falar, né? Eu já li um assunto aí, já tem meses isso, que as lâmpadas muito frias, né, alta temperatura de cor, mais que 8, 9 mil K, nas salas de cirurgia, tem como objetivo relaxar os médicos. Então, meu Deus, não relaxam os médicos, até porque na cirurgia o objetivo é o oposto do relaxamento, é o foco completo, é o pleno estado de alerta. Então, a lâmpada com alta radiação azul, né, que são os comprimentos de ondas curtos, inibem a produção de melatonina e deixam a pessoa mais alerta para justamente facilitar o foco que é o necessário numa sala de cirurgia, tanto dos médicos como das enfermeiras assistentes, né? Então, vejam, em qualquer ambiente onde nós tenhamos que desempenhar tarefas ou trabalhos que exigem atenção, escritórios abertos, não vamos falar dos escritórios de casa, não vamos falar dos escritórios de uma sala de uma diretoria, mesmo as salas de reunião, conforme a atividade da sala de reunião, sim, ela tem que ter luz branca, porque se é uma reunião pesada de discussão de ideias e de tudo, um brainstorming, como se faz muito em sala de reunião, é preciso ter luz branca, de 4.000 para 5.000. Eu até acho que aqui no nosso clima seria preferível 5.000, eu discuto isso com os clientes, né? Não é usual, mas eu aprecio muito, porque com o contato com o exterior, o 5.000 é muito mais bonito que o 4.000, né? Mas isso é uma questão para se discutir. Agora, 3.000 no escritório é impossível, né? Porque ele diminui muito a radiação azul e facilita a produção de melatonina. A melatonina é o sono, é o hormônio do sono, portanto ele relaxa as pessoas. E no escritório não é isso que você deseja, até pelo bem-estar das pessoas. Também não ajuda a cumprir o ciclo circadiano. Então, nos escritórios, a tonalidade de cor a ser usada é 4.000 ou 5.000, não pode ser 3.000. E repentinamente eu vejo uma pessoa me chamar num projeto que foi entregue, o projeto executivo. Nós sabemos que vai existir uma grande revisão, porque faltam áreas muito importantes, ainda estão sob análise do projeto interior e de paisagismo. Então, eu também não estou muito preocupada com nada, porque o projeto está, digamos, estacionado, não há concorrências, não há nada, e se houver solicitação de preços, isso não impacta em nada. Mas jamais eu usei 3.000K. E, de repente, alguém me fala, Marcelo, o pessoal do relatório, o El, está dizendo que o seu projeto é com 3.000K. Imagina, nunca na vida fiz um escritório com 3.000K, né? Mas aí eu parei e falei, ai, não sou eu que desenho, nem sou eu que digito. Será que isso aconteceu, né? Eu falei com a minha coordenadora, que é uma ótima arquiteta, ótima pessoa, que tem consciência sobre várias coisas, mas às vezes tem esses conhecimentos diluídos aí na ciência que passam em branco, né? E muitas pessoas sugerindo o contrário, e a pessoa acaba confiando naquela pessoa que veio de uma grande multinacional, então não vai falar bobagem, acaba usando a sugestão da pessoa. Mas a sugestão é uma bobagem, né? Então vamos explicar. Desde o ano de 2002, mais precisamente 2002, com publicação do artigo no ano 2003, o pesquisador David Berson, da Brown University, nos Estados Unidos, esclareceu a situação das células ganglionares que nós temos na retina. Então, assim,
No fundo do olho, né, aqui vocês veem um corte da espessura da retina, existem cones e bastonetes, né? Cones and rods, né? Em inglês, bastonete e rods. Os rods, os bastonetes veem as sombras, o movimento, porque eles não discernem cores, e os cones identificam as cores, porque são 3 receptores, cada qual é sensível a uma predominância do comprimento de onda azul, do verde ou do vermelho. Com isso nós vemos as cores, né? Muito bem. Fora isso, antes deles existem células chamadas gânglios, os gânglios do sistema linfático, que existem no fundo da retina. E sabia-se desde muito tempo que essas células têm como objetivo, tem algum objetivo, mas não se sabia exatamente qual era a função delas, como funcionavam essas células, né? Com certeza não era para defender infecções, né? Que afinal o sistema linfático é um exército de células, né? Linfócitos que defendem o organismo da agressão de infecções, né? E vírus, etc. É uma defesa do sistema, são células do sistema imunológico, né? Então, as células ganglionares foram finalmente esclarecidas. Elas são sensíveis ao espectro da luz, seja ela do interior, artificial ou natural. Então, tudo aquilo que tem toda a luz branca, nós estamos falando de luz, sempre é luz branca, né? Mas ela pode ter uma predominância de ondas curtas ou azuis, e portanto ela é um branco mais tendente às geleiras, né? Geladeira, etc. Ou ela pode ser um branco mais tendente à luz da tarde, com menor quantidade de radiação azul, maior quantidade de vermelho, como a gente vê aqui. O gráfico superior é um gráfico de uma luz natural do meio-dia, com grande quantidade de luz azul do lado esquerdo. Também há luz vermelha, mas a quantidade de luz azul é predominante no sentido de que ela inibe a produção da melatonina, então ela garante um estado de estímulo cerebral, né? Estado de alerta. E no final do dia, é o gráfico que a gente vê abaixo, né? 3.600K, e o de cima é 5.600K. Nesse gráfico, eu estava falando com a foto errada, vocês me perdoem. Então vamos falar de novo. No gráfico de cima, que tem 5.600K, a predominância do azul impede a formação da melatonina, porque a quantidade azul é grande. Comparativamente com o pôr do sol à tarde, existe uma quantidade muito pequena de azul e ela depende muito, esse é um gráfico que varia de lugar para lugar, de quarteirão para quarteirão, de um canto da calçada para outro, dependendo muito das refletâncias que existem em volta e da luz, do estado de nuvens ou não nuvens do céu, né? Mas, teoricamente, em céu limpo, né, a quantidade de azul é presente, porém ela é pequena, então ela permite que os comprimentos de onda longos, que são os ativadores da melatonina, comecem a fazer o nosso corpo descansar, porque nós precisamos entrar numa modulação lenta para que nós consigamos dormir um bom sono durante a noite, né? Então, isso é a teoria das células ganglionares da retina, desde 2002, 2003. Para não dizer que a gente tem que estar ligado nos artigos da Science, né, das revistas Lancet e outras, né? Não vou fazer isso porque nós não somos pesquisadores. A Osram ofereceu um evento para nós, aqui no Brasil, acho que no ano 2004, 2005, onde pesquisadores do centro de pesquisa deles vieram aqui e descreveram esse processo. Um pouco antes eu vi uma palestra da Mariana Figueiró, nossa conterrânea, uma brilhante pesquisadora, que é chefe hoje do departamento do Lighting Research Center em Troy, no estado de Nova York, e ela havia já dito isso, né, que havia esse conceito já aceito pela Academia Internacional, em que as células ganglionares funcionam para a identificação do comprimento de onda da luz natural ou artificial, preparando o homem ou para a atividade do dia ou para o descanso da noite, e cumprindo, portanto, o ciclo circadiano, de que se fala tanto hoje em dia, mas as pessoas não sabem direito o que funciona, por que funciona, como agir e como escolher as coisas. Então, podemos passar para o próximo slide, que ele mostra um pouquinho mais. Repare, esse slide próximo, lá em cima nós vemos a função do olho recebendo a informação
do comprimento de onda da luz branca e levando tudo isso para o córtex visual, onde nós fazemos a percepção da imagem. Porém, no meio do caminho, isto tudo também vai, a retina recebe nos gânglios a informação do espectro e ela manda a informação não para o córtex visual, mas para um ambiente no centro do cérebro chamado núcleo supraquiasmático, que é o lugar onde se encontra a glândula pineal. A glândula pineal é responsável pela formação da produção da melatonina. Então, conforme a luz chega pelos olhos, ela vai pelo sistema linfático, ela desce, vai até o centro do cérebro, nesse núcleo supraquiasmático, e aí a glândula pineal produz ou não mais ou menos melatonina. E assim se processa o estado de atividade cerebral máximo durante o dia, com pouca produção de melatonina, e a produção da melatonina à noite. Né? Melhor do que tudo, no final da noite a gente tem a escuridão, e é durante a escuridão mesmo que a melatonina funciona mais. Muito bem, então no próximo slide a gente só vê que essas coisas todas são absolutamente conhecidas desde muito tempo. Eu mostro aí no próximo slide um conjunto de espectros que tem como objetivo o quê? Mostrar que a variação do espectro da luz natural e das lâmpadas é muito grande, né? Os dois primeiros espectros são da luz natural, meio-dia, pôr do sol. Os outros dois são de lâmpadas fluorescentes compactas à esquerda, do meio, e de lâmpada incandescente à direita, que é muito parecido com o da luz natural no pôr do sol, né? Lâmpada incandescente é uma lâmpada de filamento, produz calor no sol, né? Então ela se comporta da mesma maneira. E abaixo a gente vê composição espectral de duas tonalidades diferentes de lâmpada LED. A da esquerda é de 4.000 K e a da direita é de 3.000 K. Né? Então vejam, na da direita você já tem bem menos radiação azul, mas ainda tem uma presença forte do azul. Isso depende muito de LED para LED. Né? Aqui tem dois, mas vocês podem encontrar coisas bem diferentes de fabricantes para fabricantes, conforme o chip que se use, né? Vai ter uma composição diferente. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, né? Hoje em dia, no próximo slide, eu só coloco algumas informações sobre isso, mas é o seguinte, as radiações azuis para escritórios têm que ser predominantes, porque isto ativa o estado de alerta, de pleno estímulo cerebral e não relaxa a pessoa para que ela não trabalhe forçadamente com sono. Eu passei muito tempo sem saber que eu tinha um problema de apneia noturna obstrutiva e eu interrompia o meu sono à noite várias vezes e, portanto, nessa interrupção eu ficava sem oxigenação no cérebro. Por conta disso, por conta desse problema, e como é uma apneia obstrutiva forte, o cérebro não me permitia descansar, ou seja, ele não me deixava relaxar a ponto de eu dormir e não acordar na hora da sufocação. E por isso eu dormia pouco, dormia mal, não fazia o sono REM, o sono profundo, né? E eu passava o meu dia com sono. É uma coisa terrível, porque isso faz mal para a saúde, faz mal para o seu trabalho, faz mal para o seu prazer de viver. Né? Hoje eu uso aquele aparelhinho maravilhoso que eu adoro, né? Que me faz dormir não só bem, como também não tem mais episódio nenhum e acordo elétrica de manhã, que me deixa muito feliz, né? Eu adoro trabalhar com um estado de espírito alto, né? Então, o que significa isso? Aconteceu no meu escritório uma falha catastrófica, né? Eu considero isso uma falha catastrófica, já expliquei para o cliente, não tem a menor importância, mas o que eu disse para essa jovem? Por favor, preste atenção e atualize-se, você não pode ficar na dependência do que o outro sugeriu. Você tem que entender o processo, vocês têm que entender essas coisas para vocês estarem acima de falsas informações. Porque hoje vocês abrem os lives de todo mundo, né? Eu estou falando também, estou fazendo lives, né? Mas eu procuro pelo menos não fazer esse tipo de catástrofe, né? Informação catastrófica. Mas vocês têm que ter condição suficiente, como eu fiz, né? Próximo slide eu mostro, lembrem-se que eu falei do wall washing, né? Que a pessoa mostrou o wall washing e ele mostrou a foto de baixo, ou seja, várias manchinhas. Essa daí está até que elegante, que ele mostrou aqueles faixinhos colados na parede de croicas, né? Que você vê duplo facho, né? Um horror, aquilo não é nada de wall washing, né?
Wash em inglês é lavar, né? Então, lavar a superfície significa uniformizar a superfície e não lavar como se eu jogasse um balde de água aqui, outro balde lá, outro balde lá. Isso não é o washing, né? Não é o sistema washing, né? Então, assim, tem coisas tão elementares, as pessoas falam. Eu acho que todo mundo tem direito a falar o que bem entender, mas as pessoas têm que saber separar uma coisa da outra. É importante vocês conhecerem isso, porque isso lhes dará independência profissional. Não se atualizar profissionalmente é suicidar-se, porque ao longo do tempo as pessoas vão percebendo quem está atualizado, quem é que contribui para o seu projeto e quem só atrapalha o seu projeto, né? Então, eu mostro uma outra fotografia de wall washing de um outro sistema, vindo de uma sanca indireta, né? Mas que tem um caráter também de grazing wall washer, porque ele mostra a textura da parede. E por fim, eu falei muito sobre modulação, né? No próximo slide, a gente vê que a modulação do edifício hoje em dia é tratada de maneira extremamente pueril, vou dizer, né? Infantil. Joga-se uma malha e é como se aquilo ficasse bom. Não, você tem que fazer o forro direito, em acordo com os caixilhos, com as divisórias que serão usadas no futuro, etc., né? Falamos sobre isso outra vez, né? Então, acho que essa questão encerra o primeiro pedaço, né?